Não existe segunda ressurreição. Será mesmo? Mas antes de reagir a esse vídeo, eu quero falar algo muito importante. O Ale é muito gente boa, uma pessoa muito amigável, inclusive é um dos meus seguidores. E sempre traz comentários positivos aqui nos meus vídeos. Então, essa reação é muito amistosa, tá? Essa reação aqui é muito amigável e respeitável, tá bom? Vamos lá, pelo que eu entendi, o Ale acredita que a primeira ressurreição na Bíblia é uma ressurreição espiritual. E também não acredita que haverá uma segunda ressurreição. No caso, como nós adventistas cremos, é a ressurreição dos ímpios após o milênio. E pelo que eu entendi também dos vídeos do Ale, é que ele não acredita que o milênio é literal, ou seja, que o milênio são de fato 1000 anos, mas sim um período, digamos que da cruz de Cristo, ou da ressurreição de Cristo, até a volta de Cristo. Sendo assim, os 1000 anos não seria de fato 1000 anos, mas sim o período de tempo da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Bom, é o que parece. Me corrija se eu estiver errado. Mas eu assisti todo o vídeo do Ale, e não dá para colocar aqui todo o vídeo dele, porque tem quase 9 minutos de duração. Então, eu peguei apenas o trecho de forma resumida. Primeiro, ele argumentando que não existe segunda ressurreição na Bíblia, e o final, onde ele argumenta que a primeira ressurreição de Apocalipse, capítulo 20, verso 5, faz referência à ressurreição que Cristo menciona em João, capítulo 5, a partir do verso 24. E é isso que nós vamos ver aqui. Mas a primeira coisa que nós devemos levar em consideração é: haverá ou não haverá a ressurreição tanto de justos como de injustos ou ímpios? Mas antes de apresentar aqui os textos bíblicos, veja a argumentação do Ale sobre Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Como ele entende a primeira ressurreição ali. Essa frase aqui, ó. Esta é a primeira ressurreição. Essa frase que é uma chave para interpretar todo o texto. Essa frase é um código espiritual, é uma criptografia espiritual. Parece Pablo Marçal falando, né? É uma criptografia espiritual. Quando os irmãos de João veem essa frase, isso destrava toda a mensagem, todo o código que João mandou pela carta. Ué, caraca, primeiro porque você aí que é inteligente, que você leu com inteligência, arranca essa frase do texto, arranca. Se você arrancar, você vai descobrir que ela não precisa. Primeiro que ela é falada aqui, ó. É uma frase que não faz sentido quando ela entra, não faz sentido nenhum. Ela era para entrar antes, ou depois, e já entrou depois aqui. Não faz sentido, é uma frase que não faz sentido. João colocou para ver se os caras entendem. A gente está em Apocalipse 20, versículo 5. 25. Se eu for em João 5, 20, eu descubro. Eu tô em Apocalipse 20, versículo 5. Se eu for no 5, versículo 20, eu descubro o que está aqui, qual é o código. Eu destravo esse código. Eu me lembro do que Jesus falou. Jesus falou qual é a primeira ressurreição. Jesus falou. Quando você vai lá para Jesus, ouve o que Jesus falou, e você entende o que é a primeira ressurreição, agora você entende tudo que está aqui no texto. Tá certo, vamos lá. Então, o Ale linkou Apocalipse capítulo 20, verso 5, com João capítulo 5, versículo 24 em diante. Vamos ver o que tem de linkado nesses textos. O texto vai dizer o seguinte, João capítulo 5, a partir do verso 24. Jesus falando: eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Verso 25. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Veja, o Ale interpreta esses dois primeiros textos lidos como sendo uma ressurreição espiritual. Quando Jesus fala que já passou da morte para a vida, e aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus, eles ouvirão a sua voz e viverão. Veja bem, e por ser uma ressurreição espiritual, então ele entende que essa é de fato a primeira ressurreição, a ressurreição espiritual. Está errado pensar dessa forma? Não, de fato aqui fala que já passou da morte para a vida, e existe sim a ressurreição espiritual. Nós somos novas criaturas, quando entregamos, a nossa vida
a Cristo Jesus. Inclusive, 1 João capítulo 5, verso 12, diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a questão é, a que se refere a primeira ressurreição apenas como sendo uma ressurreição espiritual? Eis a questão. O texto continua, versículo 26. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar a vida. Verso 27. E lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem tão surpresos. E aí Jesus vai falar aqui da ressurreição, de fato que aonde ele quer chegar. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus. E ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem a vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão. Veja bem, os ímpios aqui ressuscitarão para serem julgados. Então veja bem, nos versos 28 e 29, Jesus fecha a questão. Ele chega ao seu objetivo. Ele chega aonde ele queria ensinar os discípulos. A respeito do quê? Da ressurreição. E a ressurreição aqui é física, é literal, tá bom? Agora resta saber se essa ressurreição física e literal é de fato ou não a primeira ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas antes de chegarmos em Apocalipse capítulo 20, verso 5, é importante ainda mencionar outros textos que falam que haverão duas ressurreições. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Daniel capítulo 12, verso 2 diz: muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Então, João capítulo 5, versos 24 a 28, fala da ressurreição literal. Daniel capítulo 12, verso 2, também fala de uma ressurreição literal. Haverão duas ressurreições. E essa ressurreição, ela segue uma sequência. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo inteiro, Paulo está argumentando a respeito da ressurreição literal, ressurreição física. Inclusive, é um corpo transformado e glorificado, um corpo imortal. No versículo 21, Paulo diz: uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Verso 22, assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Aí o verso 23 é o verso-chave. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então isso aqui é a primeira ressurreição. Inclusive, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 em diante, vai reforçar isso. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Aí depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre. Veja, somente com esses versículos bíblicos, a Bíblia nos dá clareza de que a ressurreição dos justos é uma ressurreição física e essa ressurreição é a primeira ressurreição. Agora, quando que vai acontecer a ressurreição dos ímpios? Será que vai acontecer na mesma hora, no mesmo instante em que os justos irão ressuscitar? E agora nós vamos para Apocalipse capítulo 20. A partir do verso 4, vamos ver o que diz. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e da mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja bem, em outras traduções aqui vai dizer, e ressuscitaram, tá? E quando chegamos no versículo 5, que parece ser o ponto da controvérsia, o grande ponto da controvérsia, João diz o seguinte:
os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Aí tem aqui um ponto e depois segue, ok? Esse restante dos mortos aqui, quem seriam esses restantes dos mortos? Apocalipse capítulo 19, no último versículo, diz que os restantes foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava sentado no cavalo. Ou seja, ali representando a segunda vinda de Cristo, né? A volta de Jesus, certo? Então, pela manifestação gloriosa da volta de Jesus, os ímpios, aqueles que não se arrependerem, eles serão mortos. E os mortos, aqueles que já estavam mortos, eles permanecerão mortos também. E só ressuscitarão após o quê? Os 1000 anos. Por isso que João aqui menciona. É como se fosse, João estivesse fazendo o quê? Um parêntese, abrindo um parêntese aqui e dizendo o seguinte, ressaltando, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E essa frase aqui, esta é a primeira ressurreição, está fazendo referência a quê? Ao versículo 4. Que é a ressurreição daqueles que vão viver com Cristo durante 1000 anos. E aí, no versículo 6, João continua a linha de raciocínio. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição aqui é essa ressurreição aqui do versículo 4. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Veja bem, para ficar bem claro, quando eu digo que João aqui abriu um parênteses mencionando a ressurreição dos ímpios após os 1000 anos, é porque o foco de João aqui, nesses 3 versículos, é a ressurreição dos justos. Tanto é verdade e é tão claro no texto que a Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, traduziu o texto da forma que fica mais simples do entendimento. Veja bem, aqui ele vai mencionar de novo, né? Vi tronos e os que estavam sentados neles, enfim, vai continuando. E quando eles ressuscitarem, vai dizer aqui, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Veja que a frase, esta é a primeira ressurreição, ela vem primeiro. Esta é a primeira ressurreição. Qual? A ressurreição aqui do versículo 4. E aqui entra, aqui abre-se o quê? Um parênteses. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Quem são esses mortos aqui? Os mortos de Apocalipse 19, o último versículo. E aí a informação continua. Felizes e santos são quem? Aqueles que fazem parte do quê? Da primeira ressurreição. Tanto é que é reforçado dizendo o seguinte, aqueles que participam do quê? Da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos aqui, e veja bem aqui a informação de 1000 anos também, da ressurreição, que é a primeira ressurreição. E essa ressurreição aqui, gente, é uma ressurreição literal. A ressurreição que acontece por ocasião da volta de Jesus. Aquela ressurreição de Daniel capítulo 12, versículo 2. A ressurreição de João capítulo 5, versos 27 e 28. A ressurreição de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 18. A ressurreição que Paulo menciona em todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Portanto, reforço, essa ressurreição aqui dos justos, para viver 1000 anos com Cristo, reinar 1000 anos com Cristo, é uma ressurreição literal e não simplesmente uma ressurreição espiritual. Então, por que entendemos que haverá uma segunda ressurreição? Porque a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. E a segunda ressurreição, que ocorrerá só após os 1000 anos, que é a ressurreição dos ímpios, essa é a segunda ressurreição. E tanto é que aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade sobre eles. Veja, se haverá uma segunda morte, é porque haverá uma segunda ressurreição. Porque aqueles que farão parte da primeira ressurreição por ocasião da volta de Jesus, eles vão ressuscitar
para nunca mais morrer. E é por isso que a segunda morte não tem poder e nem autoridade sobre eles. Contudo, aqueles ímpios que vão ressuscitar após os 1000 anos, após o milênio, eles sofrerão o dano da segunda morte, que de acordo com Apocalipse capítulo 21, é o lago de fogo, quando eles vão ser exterminados e aniquilados para toda a eternidade. Então, assim, a visão amilenista é um pouco complicada. Por quê? Porque ela espiritualiza muito os textos bíblicos. Então, textos bíblicos que falam de coisas literais, no amilenismo, eles acabam espiritualizando o texto. Então, se os 1000 anos não são de fato literais, como ensina o amilenismo, então esse versículo 5 aqui não faria sentido nenhum estar aqui. Por quê? Porque o texto diz claramente que após os 1000 anos haverá a ressurreição dos ímpios. E João capítulo 5, versos 27 e 28, Jesus fala que haverá essas duas ressurreições. Porém lá, Jesus não diz que haverá um intervalo de tempo entre a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Lá não diz, mas ao longo de toda a Bíblia nós vamos entender, e principalmente no livro de Apocalipse, que há um período de tempo entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. E esse período de tempo é 1000 anos. E se esses 1000 anos não são literais, então isso significa que a ressurreição dos justos, como de ímpios, deveriam ser e acontecer no mesmo momento. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia afirma claramente que os que irão ressuscitar por ocasião da volta de Jesus são apenas os justos, os salvos. Bom, me desculpem se esse vídeo saiu muito longo, não deu para abordar aqui todos os pontos que o Ale argumentou no seu vídeo, mas apenas o início e o final para resumir a argumentação dele. E essa é a interpretação que nós temos de acordo com Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.